Deveria ter, gente. É exatamente o que você colocou, Haroldo. A questão é a seguinte: não é algo que é feito independente de qualquer governo. Pode ver que é sempre pontualmente. É a pessoa que está ali liderando, que se preocupa com isso, que incentiva, que faz. Mas isso não vira institucionalizado. Porque justamente fica nessa história na dependência, e aí fica, né, um tem que ajudar o outro, depende. E tem muito fomento da iniciativa privada que quer incentivar, e que às vezes por conta de burocracia não consegue fazer, porque justamente a gestão. Eu costumo dizer que se eu fosse mudar uma coisa no Brasil, além, claro, da corrupção, seria um ponto. O desperdício do dinheiro público. Eu acredito que o maior problema que nós temos hoje no poder público é o desperdício por falta de profissionais hábeis para poder colocar de forma assertiva, porque o Brasil não é um país pobre. Ele arrecada, a nossa arrecadação não é de um país pobre. Então, nós temos muitos problemas, muitos desafios, mas o maior problema, na minha leitura de pesquisadora, é o desperdício do dinheiro público. A falta de competência técnica, e eu não estou dizendo que nós não temos servidores públicos para isso, nós temos. Mas a questão é você saber, de forma assertiva, levar para os mais de 5.570 municípios planos de gestão, de implementação, para que todo mundo tenha uma uniformidade, respeitadas as suas diferenças, para que a gente possa ter um Mas não há país em interesse, né, ascensão. doutora? Esse é o Aí problema. é que entra. Você vê, um governo leva água para o Nordeste, o outro fecha a torneira. Aí um governo vende uma usina a reserva de urânio para a China. Cara, tá tudo errado. Não, e o metrô, né? Você vê, Não, eu falo então. porque Guarulhos não tem metrô ainda, né? Então, gente. A gente ainda tá, a gente vive... Guarulhos, se eu não me engano, tem 9 distritos policiais. Guarulhos é enorme, gente. Isso Cara, mesmo. Guarulhos tem um PIB sensacional. Isso É mesmo. o que a senhora tá Segunda maior falando. economia. Então. Exatamente. Uma coisa que eu prestei muita atenção, assim, em relação... Que a gente estava falando de cultura, né? Quando começaram os primeiros céus, eu frequentei muito o Céu Tiradentes. Legal. E era uma iniciativa maravilhosa, tinha muito equipamento para todas as atividades. E aí, de repente, trocou o governo. Que o Céu é regido pela prefeitura. Isso. A prefeitura passou para o partido da oposição. E aí, não tinha mais manutenção dos aparelhos, não tinha investimento no equipamento, tudo por quê? Porque aquela ideia foi implantada pelo opositor. Retaliação política. Retaliação política. Mas uma coisa que a senhora falou que eu achei super interessante. Esse senso de justiça tem que partir da população e dos seus líderes de cobrar aquele que você apoia, de manter aquilo que já foi feito, indiferente de quem quer que fez. É para uso e fruto da população. Então, se a população se juntasse para entender e institucionalizar a sua revolta e fazer aquilo voltar em benefício, funcionaria tudo perfeitamente. Isso. Essa ideia, essa sua perspectiva é uma perspectiva da ONU. A ONU, ela incentiva isso, que toda a população se torne um ator, partícipe. Sabe aquela história? Porque a gente ouve muito, acho que ao longo da nossa vida, a gente foi criado dessa forma. O governo tem que fazer isso, o governo tem que fazer aquilo, o governo tem que fazer aquilo. Aí, de repente, você fala assim, tá, mas o governo virou uma entidade, um ente personificado, que até é um ente personificado, mas assim, parece que ele é tudo, mas não é só ele. É justamente o conjunto, você precisa justamente ter esse âmbito de fiscalização, de cobrar mesmo. Olha, eu não votei em você, mas tudo bem, você é meu governante. Então, você vai fazer o que precisa ser feito para a gente poder ter o resultado. E a ONU, ela incentiva que a população participe ativamente, entendendo, estando dentro dos processos de execução dessas políticas públicas, porque assim elas vão se sentir mais pertencidas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simplório. Vamos fazer um mutirão de limpeza da nossa rua. Lá, vamos supor que na rua onde nós moramos, na mesma rua, e a gente vai fazer um mutirão de limpeza. A partir do momento que eu vou lá e limpo a minha rua, eu sei a dificuldade que é limpar a rua. Então, eu vou evitar de jogar o lixo, porque é muito mais trabalhoso limpar do que evitar de jogar o lixo. Então, é mais ou menos nesse cenário. Quando eu entendo, quando eu estou dentro do processo, eu me torno uma pessoa apta a poder resolver junto. E também cobrar tal qual, porque eu já sou parte daquilo, porque aquilo também me pertence, de certa forma. Então, isso é muito importante. Mas eu penso que no Brasil,
com a nossa ainda, a mentalidade ainda do brasileiro ainda seja algo A polarização. que... Eu vou fazer melhor ainda. Nessa rua que você limpou, ainda vou colocar um córrego. Ah lá. Que a prefeitura foi lá e limpou, né? Diferente de qual que seja o governo da prefeitura, foi lá e limpou Sim. o córrego, escoou o rio. E aí o meu vizinho foi lá e jogou um sofá. Eu falei, já que ele jogou um sofá, tô trocando o meu fogão, vou jogar lá também. E aí quando inunda a casa minha do meu vizinho. E eu reclamo da prefeitura. Exatamente. Então essa consciência falta para as pessoas também. Exatamente. A educação, né, ambiental, é educação de vários aspectos, né?